Olá! Hoje eu quero continuar a nossa caminhada aqui na nossa comunidade de emagrecimento sistêmico, falando sobre uma parte sensível dentro do processo de emagrecimento. Na semana passada, nós falamos sobre quando a comida ela vira colo. Falamos sobre aquela fome que muitas vezes não nasce no estômago, mas nasce no cansaço, na solidão, na ansiedade, na tristeza ou na falta de acolhimento. E hoje eu quero dar mais um passo com você, porque muitas vezes quem está buscando esse colo na comida não é a mulher adulta de hoje. É uma parte mais antiga, uma parte pequena, uma parte ferida, uma parte que talvez tenha ficado lá atrás, na infância, esperando ser vista, acolhida, protegida ou amada. Hoje nós vamos falar sobre a criança interna. E talvez só de ouvir isso, alguma coisa já toque dentro de você. Porque todas nós carregamos uma criança dentro de nós. A criança que fomos um dia, a criança que sentiu medo, a criança que se sentiu sozinha, que talvez precisou amadurecer cedo demais, aquela que não pôde chorar, aquela que foi corrigida quando expressava o que sentia. A criança que ouviu frases como: engole esse choro, para de drama, isso não é nada, você tem que ser forte, não dá trabalho, fica quieta, comporte-se, você está exagerando. Pois é, aos poucos, essa criança foi aprendendo que sentir era perigoso, que falar poderia incomodar, que chorar poderia trazer bronca, que sentir raiva não era permitido, que precisar de colo era fraqueza, que pedir atenção era dar trabalho. E então, para sobreviver emocionalmente, ela começou a engolir. Engolir o choro, engolir a raiva, engolir a tristeza, engolir o medo, engolir a solidão, engolir a sensação de não ser vista. E aqui existe algo muito profundo. Aquilo que a criança não consegue expressar, muitas vezes não desaparece. Fica guardado, fica registrado no corpo, fica no inconsciente. Fica na forma como essa mulher, anos depois, se relaciona com a comida, com o corpo, com o prazer, com o afeto e com os limites. Na psicanálise, nós entendemos que muitas experiências da infância continuam vivas dentro de nós hoje, mesmo quando a vida adulta parece seguir em frente. Às vezes a mulher adulta tem casa, tem trabalho, tem filhos, tem responsabilidades, tem contas para pagar, uma vida inteira acontecendo. Mas emocionalmente, dentro de algumas situações da vida, ela volta a sentir como aquela menina. A menina que teve medo de ser abandonada, a menina que precisava agradar para ser amada, a menina que não queria decepcionar ninguém, a menina que sentia falta de colo, a menina que talvez não tivesse espaço para existir do jeito que era. E quando essa parte infantil ela é ativada, ela busca alívio, ela busca segurança, ela busca alguma coisa que a acalme. E muitas vezes é a comida que vai entrar nesse lugar. A comida entra como uma tentativa de acolher uma dor antiga. Às vezes você acha que está comendo por ansiedade, mas talvez seja uma parte sua que está com medo. Às vezes você acha que está comendo por descontrole, mas talvez seja uma parte sua que está pedindo pausa. Às vezes você acha que está comendo porque não tem força de vontade, mas talvez seja uma criança interna que está pedindo colo. Às vezes você acha que está comendo porque fracassou de novo, mas talvez seja uma memória emocional tentando encontrar conforto. É por isso que eu sempre digo, o emagrecimento verdadeiro, ele não pode olhar apenas para o prato, para a comida, para as calorias. Ele precisa olhar para a história, porque uma dieta pode sim organizar a alimentação, mas ela não acolhe a criança ferida. Ela não escuta a dor que ficou presa. Ela não dá nome à rejeição. Ela não elabora o abandono. Ela não ensina a mulher a se acolher quando a falta aparece. E quando essa parte emocional não é escutada, a comida continua sendo chamada para ocupar um lugar que não é dela. O doce entra no lugar do carinho,
O pão entra no lugar da segurança, o excesso entra no lugar do colo, o belisco entra no lugar da pausa, a compulsão entra no lugar da fala que nunca pôde sair. E depois a mulher se culpa, ela diz, eu não consigo, não tenho controle, eu sou fraca, mas talvez essa mulher não precise de mais culpa. Talvez ela precise de mais consciência, precise olhar para dentro de si e perguntar, quem em mim está pedindo comida agora? É a mulher adulta ou é uma parte pequena que está assustada? Eu estou com fome física ou eu estou sentindo uma falta antiga? Eu quero comer ou eu quero ser acolhida? Essas perguntas mudam tudo, porque quando você começa a perceber que existe uma parte sua tentando ser cuidada, você para de tratar o sintoma como inimigo. Você começa a entender o que o seu corpo está falando. A fome emocional fala, a compulsão fala, o excesso fala. E muitas vezes eles dizem, olha para mim, eu ainda estou aqui, eu ainda preciso de cuidado, eu ainda carrego algo que ficou sem nome. Na constelação familiar, nós também olhamos para a criança de uma forma muito profunda. A criança pertence, a criança ama, a criança quer salvar, a criança se adapta, a criança faz qualquer coisa para continuar pertencendo ao sistema familiar. Às vezes, ela se cala para não incomodar. Às vezes, ela cuida da mãe para não perdê-la. Às vezes, ela amadurece cedo para dar conta da dor dos adultos. Às vezes, ela engole o que sente para continuar sendo aceita. E essa criança cresce, mas o padrão, ele continua. A mulher adulta segue tentando agradar, segue tendo dificuldade de dizer não, segue cuidando de todo mundo, segue sentindo culpa quando descansa, segue se abandonando para não decepcionar, segue engolindo emoções. E em algum momento o corpo começa a carregar esse excesso. Excesso de comida, excesso de peso, excesso de responsabilidade, excesso de silêncio, excesso de dor não falada. Por isso, talvez a pergunta que seja aqui mais pertinente é, não o que eu comi hoje, mas sim o que eu engoli durante a minha vida. O que eu engoli para não dar trabalho, o que eu engoli para ser amada, o que eu engoli para pertencer, o que eu engoli para não ser rejeitada, o que eu engoli porque ninguém me ensinou a falar. Essa reflexão é muito profunda e eu quero que você receba isso sem culpa, porque a criança que você foi fez o que conseguiu fazer. Ela se adaptou como pôde, ela usou os recursos que ela tinha. Se a comida trouxe algum alívio em algum momento da sua vida, talvez ela tenha sido o recurso possível. Talvez ela tenha sido a forma que o seu corpo encontrou para sobreviver emocionalmente. Mas agora, você não é mais aquela criança. Hoje, existe uma mulher adulta aí. Uma mulher que pode começar a olhar para essa menina com mais presença. Uma mulher que pode começar a dizer para ela, eu vejo você. Eu sinto muito pelo que você viveu. Você não precisava ter dado conta de tudo sozinha. Você não precisava ter engolido tanto. Você não precisava ter sido forte o tempo todo. Agora eu estou aqui. Agora eu posso cuidar de você de outras formas. Isso é muito bonito, porque quando a mulher adulta começa a acolher a criança interna, a comida pode começar a sair do lugar do único consolo. Não de forma mágica, não de um dia para o outro, mas aos poucos, com consciência, com presença, com responsabilidade amorosa. Talvez, antes de comer no automático, você possa colocar a mão no peito e perguntar, minha menina, o que você está precisando agora? Talvez ela responda, eu estou cansada, eu estou com medo, eu estou triste, eu não estou me sentindo sozinha, eu queria ser vista, eu queria descansar, eu não quero precisar dar conta de tudo. E quando você escuta isso, algo começa a mudar dentro de você, porque a emoção que ela é nomeada, ela não precisa ser engolida do mesmo jeito. A dor que é reconhecida, ela não precisa ir para o corpo. A falta que é acolhida não precisa sempre virar comida.
É claro que em muitos momentos você ainda pode comer, e tudo bem. Esse caminho não é sobre perfeição, não é sobre nunca mais comer por emoção, não é sobre vigiar o tempo todo. É sobre começar a perceber o que está acontecendo dentro de você. É sobre sair do automático. É sobre parar de se tratar com violência. É sobre aprender a cuidar de si sem precisar sempre se preencher pela comida. Porque muitas mulheres não foram ensinadas a se acolher. Foram ensinadas a funcionar, a produzir, obedecer, a dar conta, a cuidar dos outros, a sorrir mesmo quando estavam tristes, a não incomodar, a não sentir demais. E quando essa mulher finalmente para, a comida aparece como uma forma rápida de prazer, como se dissesse, pelo menos aqui eu recebo alguma coisa, pelo menos aqui eu tenho um pouco de conforto, pelo menos aqui eu sinto algum alívio. Mas você merece mais do que alívio momentâneo. Você merece cuidado verdadeiro, você merece descanso, você merece escuta, você merece presença, você merece aprender a se acolher sem se abandonar depois. E talvez esse seja um dos grandes movimentos do emagrecimento sistêmico. Deixar de usar a comida para cuidar de feridas que precisam de outro tipo de cuidado. Porque a comida tem um lugar lindo na nossa vida, ela nutre o nosso corpo, ela nos dá prazer quando a gente come, ela reúne os amigos, a família, ela faz parte da nossa vida. Mas ela não consegue curar sozinha uma criança que não foi vista. Ela não consegue preencher sozinha a falta de afeto, não consegue resolver sozinha uma dor do abandono, não consegue dar conta de uma história inteira que ficou guardada dentro do corpo. Por isso, quando você começa a olhar para a sua criança interna, você começa a olhar para o emagrecimento de um jeito mais profundo. Você deixa de perguntar apenas quantos quilos eu preciso perder, eu preciso eliminar, e começa a perguntar que dores eu não quero mais carregar no meu corpo. Que parte minha ainda pede acolhimento? Que menina dentro de mim ainda espera ser cuidada? Que emoções eu posso começar a sentir em vez de engolir? Esse é um caminho de reconexão. E é por isso que aqui na nossa comunidade de emagrecimento sistêmico, eu não quero te entregar apenas informações sobre comida. Eu quero te ajudar a olhar para a relação que você construiu com a comida, para a história emocional que existe por trás do peso, para os padrões familiares que atravessam o corpo, para as dores que foram silenciadas, para a mulher que você se tornou tentando sobreviver ao que você viveu. Emagrecer para mim não é apenas reduzir medidas, é voltar para si, é recuperar a presença, é devolver ao corpo o lugar de casa, é devolver à comida o lugar de alimento. É devolver à sua criança interna o direito de ser acolhida sem precisar se esconder atrás do peso. Hoje eu quero te deixar uma reflexão. Quando vier uma vontade intensa de comer fora da fome física, antes de se julgar, pare por um minuto, respire, coloque a mão no peito e pergunte: que parte minha está pedindo colo agora? Talvez você não tenha respostas imediatas. Tudo bem. Só o fato de perguntar já começa a abrir um novo caminho. Porque uma mulher que começa a se escutar deixa de se abandonar com tanta facilidade. E talvez a sua criança interna não precise que você seja perfeita. Talvez ela só precise que você finalmente pare de ignorá-la. Que você olhe para ela. Que você reconheça o que doeu. Que você acolha o que faltou. Que você pare de transformar toda a dor em comida. E que você comece aos poucos a transformar consciência em cuidado. Então hoje, depois desse vídeo, eu quero te convidar a fazer uma pequena pausa. Pense na menina que você foi. Não para culpar ninguém, não para voltar ao passado com peso, mas para olhar com amor, para reconhecer, para dizer internamente: eu vejo você. Agora eu estou aqui.
Você não precisa mais buscar colo apenas na comida. E se essa reflexão tocou você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também merecem receber essa mensagem. E agora, me responda aqui abaixo. O que a sua criança interna mais precisava ter recebido? Colo, escuta, proteção, pertença, amor, liberdade, validação, descanso? Responda com sinceridade, porque quando você nomeia o que faltou, você começa a entender que talvez ainda esteja tentando buscar aí na comida. E continue aqui na nossa comunidade de emagrecimento sistêmico. Toda semana eu trago um vídeo novo com uma reflexão profunda para te ajudar no seu processo de emagrecimento. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!